Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo nosso Senhor. Um prazer, um privilégio poder estar com os irmãos novamente, para juntos adorarmos ao Deus da Bíblia, para juntos estudarmos um pouco mais a respeito da sua palavra. Eu quero agradecer a sua companhia e que em nome de Jesus você possa encontrar aquilo que aqui veio buscar. Saúdo também os irmãos que se fazem presentes aqui hoje, nessa noite, e que todos nós possamos então, como um só corpo, como um só povo, adorar ao nosso Deus, adorar a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo 95. Farei a leitura de todo o Salmo. Os irmãos, por favor, onde quer que estejam, acompanhem a leitura com temor e tremor. A palavra de Deus nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Louvado seja Deus pela sua palavra. Dois pontos desse salmo nos chamam muito a atenção. O primeiro ponto é a ira de Deus e a indignação de Deus para com a rebeldia e a infidelidade do seu povo. Deus deixa isso muito claro no final aqui do Salmo. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo que durante 40 anos ele esteve desgostado com essa geração, porque é um povo de coração desviado, ou seja, é um povo que não é fiel à palavra do Senhor, um povo que adora outros deuses, um povo com o coração repleto de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, e Deus então estava desgostoso, não tinha prazer nesse povo. E o segundo ponto que nos chama a atenção é o convite que o mesmo Deus faz um pouco antes, chamando a todos aqueles e dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, ainda que a nossa infidelidade, a nossa transgressão, o nosso coração obstinado, duro, traga ao coração de Deus tristeza. Claro que nós estamos aqui usando uma linguagem de antropomorfismo, né? Coração de Deus. Mas ainda que traga essa tristeza ao coração de Deus, ainda assim Deus permanece de braços abertos para aqueles que se arrependem, para aqueles que o buscam. Hoje, se ouvides a minha voz. Porque quando Deus olha para o pecador arrependido, ele vê Cristo, ele enxerga Cristo. E por conta dos méritos de Cristo, e por conta do amor que o Pai tem pelo Filho, você há de se lembrar do batismo: eis o meu Filho amado, em quem me alegro. Por causa do amor que o Pai tem pelo Filho, todos nós que cremos no Filho, somos alcançados então pelos benefícios da sua morte. Então, ainda que você tenha andado por caminhos tortuosos, ainda que você tenha feito coisas que você sabe desagradam a Deus, ainda que você esteja sendo infiel, não endureçais o vosso coração. Queria convidar você, onde quer que você esteja, a se colocar mais uma vez diante de Deus em oração, a pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados, que tenha misericórdia de você e que receba o culto que agora passamos a prestar a Ele de forma pública e coletiva. Feche seus olhos, vamos colocar a nossa vida diante de Deus.
Meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nos chegar a Ti nessa noite, envergonhados, cabisbaixos, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor. Nosso coração tendencioso, corrupto, totalmente quedado ao mal, tem nos pregado peças e alimentado em nós a carnalidade, os desejos carnais, a malignidade. Ó Pai, tem misericórdia de nós, porque nós reconhecemos que temos caminhado por caminhos de morte, que temos muitas vezes investido o nosso tempo, a nossa energia, os nossos pensamentos em coisas que não edificam, em coisas que não trazem glória para o Teu nome, muito pelo contrário. Somos conscientes de que temos sido em relação às coisas do Senhor, de que temos sido em relação à expansão do Teu reino, de que temos sido em relação a tornar o nome de Jesus conhecido, temos sido indolentes, preguiçosos, não temos feito, Deus, de maneira alguma, aquilo para o qual fomos chamados, e que o próprio Pedro nos ensina na sua carta, no capítulo 2, quando diz que fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós não temos feito isso, nós não temos proclamado as tuas virtudes, nós temos dedicado muito pouco tempo a conhecer mais de Ti. Muitas vezes somos ignorantes a respeito do Senhor, e porque somos ignorantes a respeito do Senhor, não temos como compartilhar ou falar do Senhor para outras pessoas. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem misericórdia de nós. Nós sabemos que cada um de nós prestará contas de si ao Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor receba agora, junto ao nosso pedido de perdão, à nossa confissão, ao nosso arrependimento, que o Senhor receba também o nosso louvor, a nossa gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja, pelos membros dessa igreja. Que o Senhor receba também o nosso culto, que agora passamos a prestar ao Senhor, e que ele seja, Deus, agradável ao Senhor, que ele redunde em glória para o Teu nome, que ele faça com que pessoas possam se interessar mais pela Tua palavra, querer conhecer mais do Senhor, os seus atributos, a Sua majestade, a Sua bondade. Ó Pai, usa-nos para o louvor da Tua glória, e que as palavras dos meus lábios e que o meditar no meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Muito bem, irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia então, na primeira epístola de Pedro. Estamos avançando pelo capítulo 2, e a nossa pretensão hoje é de trabalharmos dos versículos 11 ao versículo 17. Do versículo 11 ao versículo 17. Ainda que sobre o tempo para que a gente avance um pouco mais, nós vamos nos ater a esse bloco, mas não dará tempo de iniciar um novo bloco e terminar ainda hoje. Então nós vamos trabalhar apenas dos versículos 11 ao versículo 17. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra
amai os irmãos, temei a Deus, honrai-o. Muito bem, irmãos, nós já oramos pelo estudo dessa noite, mas eu queria convidar você que rapidamente nós voltássemos aí uma página da nossa Bíblia para nos lembrar que Pedro escreve essa carta aos crentes da dispersão, aos crentes que estavam fugindo da perseguição de Nero, especialmente, da perseguição dos líderes da religião judaica. Esses crentes, então, eles se dispersam, eles vão para várias regiões. As regiões são citadas aí no versículo 1, eles são dispersos, os forasteiros da dispersão, e eles saem, então, pregando o evangelho, fugindo, mas também levando o evangelho a várias regiões por onde iam. Pedro, então, exorta a esses crentes a que eles se mantenham firmes na fé. Esse é o propósito principal da epístola: encorajar os irmãos, dizer aos irmãos que mesmo em meio às perseguições existe uma promessa, que o triunfo, a vitória final de Cristo se dará quando da sua volta, e que vale a pena sofrer com Cristo, uma vez que seremos vitoriosos e glorificados com Cristo. Então, ele traz essa mensagem de encorajamento aos irmãos e nos diz que uma vez que fomos alcançados pela graça, que somos salvos em Cristo, nós devemos viver uma vida de santidade. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. De que essa santidade na vida, em todas as nossas ações, ela deve ser demonstrada no amor que nós temos pelos nossos irmãos, no cuidado que nós temos para com os nossos irmãos. No segundo momento, ele vai dizer que uma vez que nós amamos e cuidamos dos nossos irmãos, nós devemos nos despojar, desvestir, tirar a capa de malignidade que tem no nosso coração, a hipocrisia. Então nós não podemos falar mal dos nossos irmãos, não podemos ainda tramar contra os nossos irmãos, porque nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, então, nessa mudança de bloco, entrando no versículo 11 do capítulo 2, Pedro vai dizer como os benefícios que nós recebemos, e que ele trouxe até agora, no versículo 10, vão ser evidenciados agora no nosso dia a dia. Primeiro com as autoridades constituídas, depois no nosso trato com os nossos patrões e com os nossos empregados, funcionários, depois na vida comum do lar. Então, nesse primeiro bloco, é como se Pedro estivesse dizendo, parafraseando Pedro: olha, a salvação em Cristo Jesus, o fato de vocês serem salvos em Cristo Jesus, o fato de vocês agora serem propriedade exclusiva de Deus, são os benefícios. E agora as responsabilidades que vêm junto com esses benefícios. Então, esse bloco que nós vamos tratar agora vai falar a respeito disso, das responsabilidades que nós temos em meio à nossa sociedade, agora que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então vamos lá, versículo 11. Nós estamos trabalhando no capítulo 2, no versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro vai iniciar esse bloco do versículo 11, chamando os crentes de amados. Pedro, pastor, Pedro cumprindo aquilo que Jesus Cristo havia pedido a ele. Pedro, tu me amas? Lembra lá do interrogatório com Pedro, logo depois da traição? Pedro, tu me amas? Claro que amo, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Já falei, mestre, amo. Então alimenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É isso que ele está fazendo aqui, chamando as ovelhas de Cristo de amados, trazendo-as para o seu conforto, para o seu consolo, para a sua proteção, lembrando-os do amor de Deus por eles, mesmo em meio às lutas. Então, amados, exorto-vos, aconselho-vos, encorajo-vos, aqui como peregrinos e forasteiros que sois. Então aqui Pedro vai usar o parakos no grego, que significa alguém que está vivendo numa outra terra, e que vivendo nos Estados Unidos, ele era muito bem tratado pelos americanos, mas que em todo o tempo era perceptível que eles mantinham alguma diferença dele, alguma distância dele, algum distanciamento dele. Ele fazia parte daquela sociedade,
mas era nítido que ele não era um americano, ele era de um outro país. Então o que Pedro está dizendo aqui, usando essa palavra para vós, é exatamente isso. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Então, já que vocês são peregrinos, já que vocês são forasteiros, é aquilo que Paulo escreve também, quando na sua carta aos Filipenses, né, e que a gente falou aqui que Pedro usa muito os escritos de Paulo, né, nas suas cartas. Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, parafraseando, contextualizando, é que, já que nós não somos dessa terra, nós não precisamos viver como as pessoas dessa terra. Nós não precisamos viver como as pessoas dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós podemos fazer uma analogia de que nós estamos atravessando o deserto, que nós saímos do Egito, da prisão, do cativeiro, e nós estamos atravessando, lembra lá de Efésios 2? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos no Egito, prisioneiros do pecado, nas garras de Satanás, filhos da ira, inimigos de Deus. Mas Deus nos resgatou e nos disse, assim como disse a Abraão, falamos disso no domingo passado, no nosso culto: sai da tua terra, da tua parentela e caminha. Então, pela graça, nós saímos, ouvindo o chamado irresistível do Senhor Jesus, nós saímos, e agora aqui na nossa terra, em São Borja, ou onde quer que os irmãos estejam acompanhando o culto, nós estamos nessa caminhada para o nosso lar, para a Nova Jerusalém. Nosso lar não ficou bom, né? Estamos encaminhados para o nosso lar, não ficou bom, para a nossa nova morada, fica melhor, para a nossa nova terra, fica melhor. Então, irmãos, nós estamos caminhando para a nossa moradia eterna, para o nosso lar eterno. Então, como nós estamos só de passagem, nós não precisamos nos amoldar. Aliás, não precisamos não. Nós não devemos e não podemos nos amoldar a esse lugar. E aí ele vai dizer então que nós devemos, por assim dizer, nos exorta-nos a nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, se nós fomos alcançados pela graça, se nós somos nova criatura, se nós, assim como John Piper escreve no seu livro Finalmente Vivos, morremos e nascemos de novo, nós devemos ser movidos, impulsionados, impelidos pelas coisas espirituais, não mais pelas carnais. E por isso nós devemos nos abster, abrir mão das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Que paixões carnais são essas, irmãos? Que paixões carnais são essas? Pedro não as especifica de forma direta, mas como a Bíblia é uma revelação progressiva e como a maneira de interpretar a Bíblia é a própria Bíblia, volte a ler a sua Bíblia algumas páginas até o livro dos Gálatas, até a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Olha o que Paulo vai dizer lá a respeito dessas paixões carnais. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Na verdade é um pouquinho à frente aí, né? É a partir do 16, desculpa. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Aí no versículo 19 ele vai dizer quais são essas paixões carnais com as quais nós devemos lutar todos os dias. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que são brigas, rixas,
invejas, bebedices, glutonarias, que é comer demais, né? Glutonaria, e coisas semelhantes a essas. Procurei uma outra palavra que não veio a palavra. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então essas são as obras da carne com as quais nós devemos lutar incessantemente. Prostituição, lascívia, ira, rixa, dissensões, facções. Lembrando, irmãos, que a Bíblia condena não apenas, ou não somente, o ato. Não somente o ato. Então talvez a gente coloque aqui, as obras da carne são prostituição, aí você pensa assim, eu jamais vou me prostituir, isso aí eu estou livre disso aí. Talvez você jamais se prostitua carnalmente, talvez você jamais venha a consumar o fato, mas você desejar aquilo constitui prostituição do mesmo jeito, da mesma forma que adultério. Talvez você jamais vá consumar o ato do adultério, mas se você pensar, se você tiver desejos adúlteros, você já pecou da mesma forma. Então observe que quando Paulo e Pedro dizem que é uma luta, que é uma batalha, é porque de fato é uma luta, uma batalha. Se nós entendermos que esses pecados seriam pecados, vou repetir para ficar bem claro, seriam pecados apenas se efetivados, talvez fique mais fácil. De 10, 12, e vai falar desses 10, 12 aí, 9 eu jamais vou cometer. Eu conheço a minha índole, a minha moral, a minha formação, a família que eu fui criado, jamais vou cometer um negócio desse. Então você fica mais relaxado, achando que talvez não seja tão difícil assim. Mas quando você se lembra, ou quando a Bíblia nos lembra de que o simples ato de pensar ou desejar qualquer uma dessas coisas já constitui pecado, aí a gente entende que nós precisamos nos alimentar todos os dias do Espírito. Do Espírito. É um lobo querendo comer outro lobo, né? A carne e o Espírito. O que for mais alimentado vai vencer, irmãos. O que for mais alimentado, o que tiver mais alimentado, vai vencer. Então Pedro está dizendo isso, olha, lutem desesperadamente para vencerem as paixões carnais que vivem, que militam, que gritam dentro de vocês, porque muitos desses pecados aqui, eles de fato gritam dentro de nós, eles nos dão prazer, eles nos fazem ser mais autossuficientes, eles nos fazem ter a sensação de que nós somos melhores que os outros, não é? A rixa, a facção, fulano é assim, mas eu sou assado. Isso nos traz algum tipo de glória, de vanglória, isso nos enche de satisfação, né? Mas uma satisfação maléfica, diabólica, satânica. Então as obras da carne nos persuadem, nos lisonjeiam e nos seduzem. Mas nós precisamos lutar desesperadamente contra elas. Porque Paulo encerra aqui o versículo 19 de Gálatas 5, você acabamos de ler, você vai se lembrar, dizendo que as pessoas que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Mas pastor, eu sou eleito, e o senhor mesmo ensina que uma vez eleito, é eleito para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre. Então veja a coisa por um outro ângulo. De fato, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas uma vez salvo, uma vez eleito e salvo, você irá lutar contra esses pecados. Se você se acostumou com eles, se você vive imerso a eles e encontra satisfação neles, existe uma grande possibilidade de que o seu nome não esteja no livro da vida. Então nós precisamos, irmãos, pregar a nós mesmos todos os dias. Eu não vou lembrar agora qual é o autor, mas a citação dele é essa: eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo todos os dias. Eu preciso pregar o arrependimento para mim mesmo todos os dias. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados todos os dias.
constante, carne e espírito. Versículo 12. Vamos caminhar mais um pouquinho. Versículo 12 vai dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, Pedro está falando de uma forma muito clara, muito didática, de que nós devemos, já que somos salvos, já que somos povo de propriedade exclusiva de Deus, já que somos raça eleita, nação santa, nós devemos viver uma vida santa. Nós devemos dar um bom testemunho para a sociedade na qual nós estamos vivendo. Nós devemos dar um bom testemunho no lugar onde nós estamos. Esses crentes aqui, eles estavam espalhados pela dispersão, por essas regiões aí da Galácia, Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então eles chegavam nesses lugares e começavam a viver ali, constituir a sua família ali, e começavam a se relacionar com as pessoas, e começavam a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas as pessoas olhavam as atitudes delas, a maneira como elas viviam, e essa maneira como eles viviam, possivelmente atraíam outras pessoas, para que essas outras pessoas ouvissem do Evangelho, e aí sim, caso eleitas, se convertessem e experimentassem também de mudança de vida. Então, irmãos, a palavra convence. E agora a palavra aqui não no sentido da palavra de Deus. A palavra, o que você fala, convence, mas o seu exemplo arrasta. Então não basta nós sermos crentes, nós temos que parecer crentes. Não basta nós sermos honestos, nós precisamos demonstrar honestidade, parecermos honestos, passar confiança para as pessoas. Então isso é muito importante, irmãos, e Pedro está exortando os seus leitores originais e a todos nós, que nós mantenhamos um bom exemplo para todo aquele que vier nos acusar, ou aqui no caso dos crentes da dispersão, acusá-los, não encontrem motivo para a acusação, e vendo o bom procedimento dele, a maneira como eles vivem e se relacionam, que isso traga glória para o nome de Deus no dia da visitação. O dia da visitação, que a maioria dos comentaristas irão concordar que é o dia da volta de Cristo. Alguns defendem que talvez seja o dia em que a pessoa se converterá, no dia da visitação, o dia que o Espírito Santo alcançará essa pessoa. Mas eu tenho também a impressão de que aqui nós estamos falando do dia do retorno de Cristo, da parousia. Então, para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso procedimento. Sobre uma citação aqui de Stemark, que é um comentarista, ele escreve o seguinte: os cristãos estão em uma vitrine. Sua conduta, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos, pelos ímpios, que querem constatar se os cristãos vivem aquilo que professam. Você que está aqui de forma presencial, que está aqui no templo, e você que está em casa, certamente já ouviu da boca de alguém para você, ou alguém já comentou com você de ter vivido a seguinte situação: ah, mas você é crente mesmo, não está fazendo esse tipo de coisa? Não é verdade? Quem aqui de nós já não ouviu ou não sabe de alguém que ouviu essa frase? Não, mas você é crente, está tendo esse tipo de conduta? É exatamente isso que Pedro está dizendo, e é exatamente isso que Stemark está dizendo no seu comentário. As pessoas estão nos observando o tempo todo, nós somos uma vitrine, nós somos um telhado. As pessoas estão nos observando para dizer, ou para enxergar, se aquilo que nós pregamos, se aquilo que nós vivemos, é de fato aquilo que nós pregamos. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não existe, na nossa condição de povo de Deus, comprado pelo sangue precioso, carmesim de Cristo, não existe aquela fala tola, quase infantil, de que eu não tenho que dar satisfação para as pessoas, eu não estou nem aí porque as pessoas estão pensando a respeito de mim. Isso é uma conversa do mundo, das pessoas daqui, dos moradores, das pessoas da terra. Nós não, nós somos forasteiros.
Então não cabe na nossa boca esse tipo de palavra, não. Nós estamos representando alguém. Como que a gente vai dizer que pouco importa o que as pessoas pensam de nós? Se nós estamos aqui como representantes de Cristo, se nós somos embaixadores de Cristo, se nós somos aqueles que apontam para Cristo, que sinalizam para Cristo, e as pessoas não, pouco importa o que as pessoas pensam de nós, não faz o menor sentido isso. Então, é exatamente isso, é viver uma vida santa, um bom testemunho, uma boa conduta, honrosa, para que as pessoas vejam em nós Cristo e glorifiquem o nome de Cristo através da nossa vida. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, vamos emendar no 14, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então o que Pedro está dizendo aqui, por mais louco que possa parecer, é de que nós devemos obediência às autoridades civis, porque as autoridades civis elas foram levantadas, constituídas, escolhidas por Deus. Por Deus. Então você observa que Pedro está aqui no contexto de perseguição, às portas da morte, são martírio e morte. Nós estamos aqui no ano 63, 64. Nero está martirizando os crentes. Nero morre em 68, se suicida em 68. 63, 64 é o auge da perseguição. E mesmo assim, Pedro diz que nós devemos nos sujeitar à autoridade, porque, segundo Pedro, segundo a Bíblia, as autoridades são levantadas e escolhidas por Deus, com o propósito de fazer o bem, como ele está dizendo no versículo 14. Elas são usadas para fazer o bem através das leis que criam, através do bom trabalho que realizam, quando realizam um bom trabalho, e para punir os faltosos, né? E para punir os malfeitores, a palavra que está aí, quando assim exigido. A lei existe para isso, né? A autoridade existe para isso. Imagine você se nós vivêssemos numa sociedade onde não existe algum tipo de lei, algum tipo de rigor, algum tipo de... Nós viveríamos mais ou menos como viviam, lembra lá de Juízes? Não havia rei naquele momento e as pessoas viviam da forma como queriam. Nós viveríamos uma barbárie total, porque se hoje, com toda a lei, com todas as regras civis que nós precisamos seguir, o mundo caminha da maneira como caminha, claro que nós sabemos que é consequência da queda, enfim, mas imagine se não houvesse essas leis. Então Pedro está exortando que nós respeitemos as autoridades constituídas. E eu queria pedir aos irmãos que estão aqui presentes para me ajudar, porque nós vamos ler 3 textos que vão reforçar exatamente esse pensamento de Pedro. Então alguém abra por favor sua Bíblia em Tito 3, um outro irmão abra em Romanos, um outro irmão em João 19:11. Tito 3, 1 e 2. Lê bem alto para que os irmãos que estão em casa possam também acompanhar a leitura. Tito 3, 1 e 2. Depois Romanos 13, apenas o versículo 1. E finalmente João 19, versículo 11. Quem abriu pode ler, não precisa ser na ordem. Bem alto. Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Obrigado, irmão. Então, Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito à autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus, foi levantada por Deus. O outro texto? 3, 1 e 2. Tito 3, 1 e 2, reforçando também a ideia de que nós devemos obedecer às autoridades. João 19:11, Evangelho de João.
próprio Jesus, saindo da boca do próprio Senhor Jesus. Você só tem autoridade porque Deus te deu. Jesus vai dizer isso também quando ele diz a César o que é de César, quando perguntar se deveriam ou não pagar os impostos, né? Então as autoridades foram levantadas por Deus. Então, irmãos, fechando, pode ser alguém que promove a anarquia, que promove discussões políticas, que fica falando mal das nossas autoridades. Não, o cristão tem que ter um coração longe das contendas. Paulo vai dizer isso escrevendo a Timóteo, né? Fuja dessas discussões tolas, fuja fuja do. Se Paulo tivesse Facebook no primeiro século, certamente Paulo diria para Timóteo: Timóteo, para de ficar postando negócio no Facebook falando mal de presidente A, de candidato B. Você foi chamado para pregar o evangelho, gente. Dentro da igreja, numa conversa com o irmão te perguntar a sua opinião, ok, ensina, é nosso papel ensinar. Mas em rede social não, Facebook não, foge desse negócio. Então é mais ou menos isso que Pedro está dizendo aqui. Versículo 15, irmãos: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eu acho que o versículo 15 é autoexplicativo, né? Pedro está de forma muito clara dizendo que as nossas boas obras, as nossas boas atitudes farão com que os ignorantes, os insensatos, os tolos não tenham o que dizer a respeito de nós. Então se calem, né? Mesmo que venha uma acusação falsa, se nós não devolvermos na mesma moeda, se nós não formos irascíveis, se nós formos calmos, cordatos, demonstrarmos através do nosso procedimento que aquilo que ele está falando não condiz com a verdade, ele emudecerá, ele não terá mais o que dizer, ele não terá mais o que falar. Então nós devemos fugir das contendas. Versículo 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro então vai dizer que nós devemos fazer um bom uso da nossa liberdade. A liberdade em Cristo não é um pretexto para o crente dizer: eu preciso obedecer lei nenhuma, eu não preciso obedecer esse governante, eu sou livre em Cristo, eu sou de outra terra, eu sou forasteiro aqui. Nós somos forasteiros aqui, nós somos livres em Cristo, mas nós devemos obedecer às autoridades enquanto nós estivermos caminhando por aqui. Devemos respeito e obediência às leis daqui. Lutero escreve que um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. É claro, irmãos, é óbvio que essa máxima se encerra na ordenança bíblica, na verdade bíblica. Nós não vamos concordar e nós não vamos promover algo que seja antibíblico. Importa obedecer a Deus e não a homens. Mas desde que não venha ferir o princípio bíblico, então nós, mais do que podemos, devemos obedecer e respeitar as autoridades que o próprio Deus levantou. Agostinho de Hipona escreve que quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Então a nossa liberdade em Cristo não pode servir de pretexto para nós vivermos à margem daquilo que é requerido aqui nessa terra pela qual nós estamos passando, por esse deserto que nós estamos atravessando. Devemos viver como servos de Deus, livres em Cristo, servos, escravos de Deus. E ele vai fechar esse bloco então, irmãos, com 4 imperativos, com 4 ordenanças. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, dentre esses 4 imperativos que ele coloca aqui, para finalizar esse bloco de como nós devemos nos relacionar, ele vai dizer que nós devemos tratar a todos com honra, com respeito, nos considerando sendo submissos e abaixo de todos, assim como nosso Senhor fez,
independente da posição que ele tem na sociedade. Ou seja, nós não podemos fazer distinção de pessoas, nós não podemos tratar o governador de uma maneira e uma pessoa que tem um ofício um pouco mais simples de uma maneira diferente. Nós devemos tratar todos iguais, porque diante do nosso Criador nós somos todos iguais. Ele vai dizer ainda que todo ser humano é digno de respeito por ser uma criatura feita por Deus. Ele vai dizer ainda que nós devemos amar os nossos irmãos. Isso ele já disse no capítulo 1, né? A partir do verso os nossos irmãos. E isso, como ele havia dito alguns versículos antes, isso é um testemunho. Isso é uma maneira de que o nome de Deus seja glorificado. O fato de nós amarmos, cuidarmos, nos preocuparmos com os nossos irmãos em Cristo, traz um bom testemunho, traz glória para o nome de Deus. Ele vai dizer que nós devemos temer a Deus, e temer a Deus aí, irmãos, é respeito. Não é ter medo de Deus, é ter respeito. É olhar para Deus assim como Isaías olhou. Lembra de Isaías? Da visão dele lá do trono? Meu Deus do céu, eu estou olhando para Deus. Eu, um pecador, na presença de Deus Todo-Poderoso. Então o temer aqui que Pedro está dizendo é isso. Nós devemos olhar para Deus, nós devemos nos colocar diante de Deus com temor e tremor, com respeito, com reverência, porque Deus exige isso de nós. A palavra de Deus vai em Provérbios, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então nós devemos temer, respeitar, reverenciar o nome de Deus. E ele vai fechar aí dizendo que nós devemos honrar ao rei, o rei aqui no sentido terreno mesmo, né? De autoridade constituída. Não, ele não está dizendo aqui a respeito do rei de todas as coisas, do grande rei Jesus, o rei terreno. Nós devemos tratar com honra aqueles que ocupam cargos postos, de liderança. Muito bem, irmãos. Quais são então as aplicações que nós podemos trazer para as nossas vidas diante de tudo isso que nós vemos aqui? Nós podemos separar aqui 3 ou 4 aplicações para a nossa caminhada. A primeira delas, conduta. O crente no Senhor Jesus, ele deve ter uma conduta ilibada. Ele deve ser alguém que tem um excelente testemunho. Ele deve ser alguém em que ninguém tenha algo para dizer a respeito dele. E se acontecer, ele deve imediatamente se arrepender e não repetir. Vá e não peques mais. Lembra lá da adúltera, da mulher adúltera? Vai e não peques mais. Pode ser que a gente caia, pode ser que a gente tropece, mas nós precisamos levantar e não repetir os mesmos erros. A segunda é o nosso procedimento, a maneira como nós lidamos com as outras pessoas, a maneira de tratar as outras pessoas. O crente, ele não pode entrar nessa corrente de competição na qual o mundo anda, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo passar por cima do outro, uma competição sem limite. Nós não. Nosso procedimento tem que ser um procedimento cordato, amigável, amoroso, considerando as pessoas como superiores a nós, honrando a todas as pessoas. Essa deve ser a maneira que um crente se comporta. E finalmente, a terceira aplicação para as nossas vidas é de que nós devemos alimentar os nossos relacionamentos, especialmente no âmbito da igreja. Claro que fora também, mas especialmente, principalmente, primordialmente no âmbito da igreja. Nós precisamos amar e cuidar dos nossos irmãos. A comparação, a analogia que Cristo faz, a Bíblia faz a respeito da igreja, é de que a igreja é o seu corpo. Ele é a cabeça e nós o corpo. Irmãos, não cabe competição. Não cabe dissensão. Se nós vivemos assim, nós não entendemos ainda o que é ser igreja. Nós não entendemos o caráter de igreja. A igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. E essa noiva, ela está sendo preparada, adornada,
maquiada, para chegar no dia das bodas puríssima, linda, perfeita, para se encontrar com seu noivo. Qualquer um de nós que pense diferente disso, qualquer um de nós que tenha rixa, briga, desamor contra algum dos nossos irmãos, nós estamos competindo para manchar, macular essa noiva que precisa chegar perfeita e que vai chegar perfeita, irmãos, no último dia. Não tenham dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Se algum dos galhos, e eu encerro aqui, se algum dos ramos estiver trazendo problema para a árvore, não tenha dúvida de que ele será cortado e lançado ao fogo. A árvore prevalecerá no último dia. Sem dúvida. Então, se alguma parte do corpo dessa noiva está trazendo mácula, feiura a ela, essa parte será extirpada para que essa noiva chegue perfeita no dia das bodas. Amém? Como a gente diz no final dos nossos sermões, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz aí. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Se não há, vamos nos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Eu rogarei a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nós queremos mais uma vez dar graças ao Teu nome, porque mais uma vez a Tua palavra foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor que a Tua palavra nos encoraja, nos anima, nos alegra, porque ela nos faz aprender e entender que agora nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso enche o nosso coração de alegria e de satisfação em saber que os nossos pecados estão perdoados, em saber que nós estamos sendo trabalhados dia a dia e em saber que nós passaremos a eternidade gozando dos benefícios que Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. Amém. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Mas a Tua palavra também nos exorta e nos desafia a viver uma vida de santidade. Santidade essa sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Pai, que no nome de Jesus o Senhor nos fortaleça. O Senhor remova, como certamente o Senhor está fazendo, dia a dia, o nosso eu. O Senhor mortifique a nossa carne, para que o Espírito Santo do Senhor possa se alegrar em nós e prevalecer em nós, porque nós travamos dia a dia uma ferrenha luta da carne contra o Espírito, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nós cremos que através dos meios de graça que o Senhor mesmo nos outorgou, nós podemos sim vencer, prevalecer contra as tentações que tenazmente nos assediam. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por trabalhar em nós e por nos garantir que nós chegaremos a salvo no dia final. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco de forma presencial, por todos os irmãos que nos acompanham por nossas redes sociais. O Senhor conceda a todos nós uma noite de descanso, uma noite de paz, um restante de semana na Tua presença, e que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance em Cristo. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo do nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces, eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a viver uma vida de santidade, fugindo do pecado, uma vida de comunhão com o Senhor e com os irmãos.